sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Assim diz a palavra de Deus: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Este é o dever, não é uma opção, não é uma questão de querer ou não. Obedecer a Deus é um dever de todos. Todo homem, toda pessoa, seja ela quem for, seja ela quem for, esteja onde estiver, é um dever de todo homem. Por quê? Aí Salomão diz aqui no versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Deus há de trazer a juízo. Salomão está dizendo, de tudo que se tem ouvido nesta vida, de tudo que o homem vem a fazer, praticar, guardar, entender, o fim é temer a Deus. Se o que você está fazendo não conduz você a temer a Deus, você está se perdendo. Você está correndo perigo. Porque o mais importante de tudo nesta vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, as ordenanças, a orientação de Deus. Porque isso é dever de todo homem. Olha, irmão, até o ateu que não crê em Deus, é um dever do ateu. Porque o ateu diz que não crê em Deus, mas ele é uma criatura criada por Deus e ele não vai escapar do juízo divino. Ninguém vai estar livre do juízo de Deus. E Salomão diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas. Há um juízo divino que há de vir. E nesta noite eu quero falar sobre este juízo. O juízo divino que há de vir. Eu quero falar sobre esse juízo para você. E que você entenda nesta noite. Mas antes da gente falar sobre juízo, precisamos explicar. É por isso que eu digo, pregar é explicar. Juízo divino. Aí nós fazemos aqui 4 interrogações. O que é juízo? Quem sofrerá o juízo? Por que o juízo de Deus? Quando se dará o juízo de Deus? São 4 questões que precisam de resposta para explicar sobre o juízo divino. Juízo divino. O que é o juízo divino? O juízo divino é a justiça de Deus sendo cumprida na aplicação do cumprimento da pena do pecador. Isso é o juízo de Deus. A aplicação da justiça de Deus, aplicando o juízo divino sobre o pecador. Quem sofrerá esse juízo? Quem sofrerá o juízo? O pecador. Esse é o maior mal da humanidade, o pecado. O pecado levou o homem a receber o juízo. Então, o que é o juízo? O juízo é a justiça de Deus sendo cumprida na aplicação do cumprimento da pena. A sentença que já foi dada. Só falta o quê? O pecador cumprir essa sentença. E quando ele cumpre essa sentença, depois da morte, segue-se o juízo. E os que estiverem vivos, nesse dia que vai se dar, vão sofrer esse juízo também. Então, quem sofrerá o juízo? Todo pecador. Todos os que não se arrependerem e que não se converterem a Jesus, porque todos são pecadores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele diz, porque todos pecaram. Ele está colocando no geral, humanidade. E afastados estão da glória de Deus. E lá no capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo ensina essa doutrina, ensina sobre essa questão. Que pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte passou a todos os homens. A morte aqui não está se referindo à morte do corpo. A morte aqui está se referindo à separação eterna, à morte espiritual,
o dano da segunda morte, que é o juízo, a sentença do juízo eterno. Porque todos pecaram, a morte passou, o juízo foi para todos os homens. E o salário do pecado é a morte, o juízo eterno. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está não na igreja, não no homem, não no usos e costumes, não na devoção, não em nenhum outro lugar. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna está em Cristo, não está em ensinamento de igreja, de religião ou de instrução de homem algum. Deu para aprender isso aí? Isso é instrução, irmão. É isso que as pessoas precisam, ser instruídas dessa forma. Porque isso aí ajuda a entender. Estejam mais atentos a ouvir. Abre os teus ouvidos. Não deixe o emocionalismo te dominar, porque o emocionalismo tira a razão e o entendimento. As pessoas que estão no emocionalismo, elas ficam sem razão, não entendem. Elas se embriagam com aquele momento emocional. E Deus quer você lúcido, sóbrio, para entender o que Ele fala. Entender o que Ele fala. O que Deus quer é que o homem esteja atento à sua palavra. Então, por que o juízo? Deus determinou o juízo para dar um fim no sistema corrupto que se instalou na humanidade, nessa existência materialista, onde a criatura se rebelou contra Deus. Dentro dessa existência humana, a criatura de Deus se rebelou contra Deus. E o juízo, porque Ele vai se dar para finalizar tudo isso. Esse sistema corrupto vai ter um fim. Este mundo físico vai ter um fim. Porque o juízo de Deus é para todos que habitam aqui. E os que habitam aqui vão receber o juízo. Não para ficar aqui. Porque este mundo que Deus criou, Ele vai desfazer. Assim como Ele criou com o poder da sua palavra, com o poder da sua palavra, Ele vai desfazer. Esse sistema que está no universo, que este globo terra que está no espaço vazio, vai se desfazer. Mas a palavra de Deus diz que Deus já tem criado um novo mundo, um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. O novo mundo é o tabernáculo de Deus, é a morada de Deus com os homens, onde Deus vai estar ali, aleluias. Que não é um mundo físico, como hoje nós estamos vivendo. Isso aí é um outro ensino que depois a gente vai levar para você também, se você se interessar sobre isso. Então, o que é o juízo? Quem sofrerá o juízo? Por que o juízo? Nós estamos aprendendo aqui. Quando se dará o juízo? Quando? Não adianta matemático, astrólogo, não adianta o homem querer na sua sabedoria humana definir um dia dentro do tempo Cronos para determinar o juízo de Deus. O juízo de Deus está determinado no tempo Kairos. É o tempo que Deus determinou, nós não sabemos. Quando se dará esse acontecimento do juízo eterno? No tempo determinado pelo próprio Deus. Esse tempo, ou esse dia, como está revelado, será o pior dia para a humanidade. Será o pior dia que a humanidade já viveu e viu. O dia do juízo será terrível para aqueles que vão estar sofrendo o juízo de Deus, recebendo a pena para cumprir a sentença. Apocalipse capítulo 6, versículo 17. É vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Esse dia do juízo é chamado também como o dia da ira do Cordeiro, o dia da vingança de Deus, o dia do juízo eterno. E nós temos que estar vigilantes sobre esse dia. Quando se dará, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que antes desse dia chegar, a igreja será arrebatada. O povo que creu, que são membros do corpo de Cristo, denominados de igreja, um organismo vivo, universal, que são pessoas
que se converteram a Cristo, que estão habitando nos quatro cantos da terra, numa figura de linguagem, porque a terra é redonda, mas que estão habitando em toda a plenitude da terra. Tem um povo que se converteu a Cristo, não religioso, mas um povo que entregou a Cristo, pecadores justificados, pecadores arrependidos, que se converteram a Cristo para receber esse livramento. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus é a garantia de nos livrar do juízo divino, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Jesus é quem nos livra da ira futura, do juízo que está por vir. É por isso que nós temos que crer em Jesus, para ser livre desse grande e terrível dia. Se você ou eu não alcançar esse dia e morrer antes, mas não vai ser livre do juízo. Aqueles que morrem antes sem Jesus, a Bíblia diz que seguem para o juízo, estão retidos suas almas no lugar, no receptáculo dos espíritos desencarnados, aonde ficam as almas dos que morreram sem Cristo, para o dia do juízo, porque está escrito lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, porque está ordenado o homem viver uma só vida e depois da morte seguir ao juízo. Depois da morte seguir o juízo. E aqueles que morrem sem Jesus, suas almas já seguem aguardando o dia de receber a sentença, ficando retida nas cadeias espirituais, como falou Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Paulo fala sobre isso, cadeias espirituais, onde estão os espíritos retidos lá, até o dia do juízo eterno, para receber a sentença. Isso é uma realidade que você precisa crer, meu irmão. É por isso que nós precisamos de Jesus agora. Não por uma questão religiosa, não por uma opção. Nós necessitamos de Jesus pela salvação da nossa alma. Por isso que Jesus disse: eu vim salvar. Salvar de quê? Salvar o homem da condenação eterna, meus irmãos. O dia do juízo vai chegar. Escapa por tua vida, meu irmão. Escapa por tua vida, meu irmão. Cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Palavra digna e fiel é essa de toda a secação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, primeira carta, capítulo 1, versículo 15 e 16. O dia do juízo é vindo. Arrependei-vos e convertei-vos. Jesus está voltando. O juízo de Deus é chegado. E Deus, antes de enviar o juízo, Ele oferece ao homem, pelo amor dele, a oportunidade, dando a chance, dando a oportunidade para o homem se salvar, porque o mundo não vai ser pego de surpresa por não ouvir. O mundo vai ser pego de surpresa por não dar ouvido, porque ouvir eles ouvem, só que eles não acreditam, só que eles desprezam. Deus, antes de mandar o juízo sobre o povo no tempo de Noé, Deus levanta Noé porque encontrou um coração crente que creu na palavra dele. Noé creu na palavra do Senhor. E como Noé creu, Deus usou Noé para pregar para os demais. Deus deu tempo para o povo se arrepender naquele período ali, que foi o primeiro juízo universal de Deus sobre toda a humanidade. O primeiro juízo universal de Deus sobre toda a humanidade no período de Noé, que está registrado lá em Gênesis capítulo 7. Mas antes de Deus enviar o juízo ali sobre toda a humanidade naquele período, Deus avisa ao povo. Deus dá ao povo a oportunidade de se arrepender, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em condenar ninguém. Deus não tem prazer em levar ninguém para o inferno, porque o inferno não é uma questão de determinismo de Deus. O inferno é uma questão de incredulidade do homem, de não crer na palavra dele para se salvar. Sabe por quê? Porque Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta para que viva. 1 Timóteo, capítulo
2, versículo 4. Porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Salmos, capítulo 7, versículo 11 e 12. Salmos, capítulo 7, versículo 11 e 12. Mas sendo ele um justo juiz, aplicará o seu juízo aos que não se arrependerem. Olha o que diz lá. Eu vou ler para você aqui, para você ver como está na Bíblia. Do jeito que a Bíblia está, eu quero falar para você. Salmos. Deus não tem prazer. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Eu estou falando da morte no sentido de condenação eterna. Porque morrer, Deus se alegra quando morre um crente em Jesus. A Bíblia diz isso. Deus se alegra. Salmo 116, versículo 15, ou é 15, 16. Mas a Bíblia diz que Deus se alegra na morte dos seus santos. Deus não está preocupado como é que o crente fiel vai morrer. Porque a alma dele, morrendo de qualquer morte, a alma dele está salva. O que Deus está preocupado é você morrer sem Cristo. É por isso que Deus quer que você se salve, indo a Jesus, para que você encontre o perdão dele, para não sofrer a ira dele. Porque Deus é um justo juiz, não vai passar a mão na cabeça do pecador, não vai deixar o pecado do homem de lado por amor de sentimento, de palavra, esse amor que consiste, que concorda, que aprova a rebeldia do homem. Deus não aprova, Deus é justo. Deus vai julgar o rebelde, o pecador que não se arrepender, que viver dentro das práticas, que viver dentro das ordenâncias, que contraria a vontade de Deus, dos seus conceitos, da sua vida, do seu modo de querer, crer e viver e acreditar e praticar as coisas. Se não estiver enquadrado na vontade de Deus, essa pessoa é filha da ira, vai sofrer o juízo divino, porque Deus, ele tem amor por você, porque o amor de Deus foi quando ele enviou a oportunidade de salvação para você se salvar. E se você desprezar essa oportunidade de salvação, você está desprezando o amor de Deus. E quem despreza o amor de Deus vai ser réu da ira de Deus, da vingança de Deus, do juízo de Deus. É o que a Bíblia diz. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus avisou o povo de Noé, no tempo de Noé. Deus usou Noé. Segundo a história, diz que Noé passou quase 120 anos pregando. 120 anos, aliás, que não chovia naquele lugar. E Noé passou muito tempo pregando. E o povo não deu ouvido, não creu na mensagem e nem creu no objeto de salvação que Deus mostrou para o povo. Hoje o povo não crê no juízo de Deus e nem crê no meio, no objeto de salvação para o povo receber livramento, que é Jesus. O objeto de salvação para você ser livre e salvar a tua alma da condenação, do juízo eterno, não é você entrar dentro de uma igreja, não é você seguir devoção de igreja, não é você ser líder, ser devoto a um pastor, a um líder religioso. O objeto da salvação não é você praticar isso, aquilo, ou devoção, ou nenhuma penitência religiosa. O objeto da salvação é Jesus Cristo, é você crer, se converter, se arrepender, entregar teus caminhos ao Senhor, confiar nele e perseverar até o fim, guardando a palavra dele, seguindo a orientação dele. O povo não creu naquele tempo de Noé, o povo não está crendo nesse tempo, mas Deus, antes do juízo vir, Deus está avisando, Deus dá oportunidade, como está escrito lá em Salmos 7, 11 e 10. Salmos, versículo 7, capítulo 7, versículo 11 e 10. 11 e 12, aliás. Está vendo? Quando a gente fala muito rápido, a gente tropeça nas palavras. Salmos, capítulo 7, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus. Para você ler, para você conhecer. Pegue sua Bíblia, vá analisar, examine e veja essa verdade que eu estou falando. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua justiça, a sua espada, e já tem armado o seu arco, está preparado. Se o homem não se converter, o que Deus quer? Que o homem se converta, que o homem se arrependa, porque há alegria no céu por um pecador que se arrepende. É o que disse Jesus. Quem disse isso foi Jesus. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Jesus falou isso dando um ensino dentro de uma parábola, não é, da dracma perdida, da ovelha perdida, que ele veio buscar. E quando essa ovelha perdida, ela recebe o chamado do Senhor e se converte ao Senhor, há alegria no céu, porque essa alma encontrou salvação. Atos dos Apóstolos,
capítulo 17, versículo 30. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora, isso está no presente, a todos os homens que se convertam, que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia, isso está no futuro, em que vai julgar toda a humanidade. Então Deus, Ele avisa, Ele não tomará o culpado por inocente, como disse o profeta Naum, capítulo 1, versículo 3. Ele não leva em conta o tempo da ignorância, como Paulo aqui, ensinando os irmãos, ensinando o povo aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora. O Evangelho já faz 2000 anos que está sendo anunciado. Já faz 2000 anos que Deus está dando tempo a essa humanidade para se arrepender. Aquele que está tendo a oportunidade de ouvir, que se arrependa, porque Deus tem determinado o dia em que com justiça, a justiça de Deus vai julgar esse mundo. E o homem só pode ser justificado diante de Deus se estiver em Cristo. Não busque ser justificado através dos seus méritos, das suas religiões, das suas devoções, porque você vai ser condenado. Precisa ser justificado pela justiça que Deus enviou, chamado Jesus. É Ele quem justifica, é Ele quem salva, é Ele quem vai purgar, é Ele quem vai remir, é Ele quem vai pagar os teus pecados. Jesus, para salvar a tua alma, advogando a tua causa, te livrando da sentença, do juízo, que toda a humanidade já está julgada, sentenciada e condenada. Jesus é o advogado fiel e verdadeiro, que pode advogar a tua causa e te absolver do juízo divino. Só Jesus, só Jesus. A Bíblia não mostra nenhum outro advogado, nem advogada. Jesus é o único advogado, é o único mediador, é o único intercessor, só Ele é Salvador. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes que o ímpio se converta, nós estamos aqui aprendendo sobre o juízo divino de Deus. Estamos aqui no período de 11 horas e 32 minutos. O período dessa instrução, você está sendo instruído já nesse período, desse tempo dessa instrução, sobre o juízo divino de Deus. Então, se o homem não se arrepender, ele sofrerá o juízo de Deus. Deus, Ele quer que o homem se arrependa. Deus não tem prazer na morte do pecador. O juízo de Deus, ele vai vir, mas antes dele vir, antes de Deus aplicar a sentença no homem, Deus, pelo amor, isso é o amor de Deus. O amor de Deus está aí, viu, gente? O amor de Deus não é esse conceito de amor que o mundo prega. Não é essa filosofia de amor que o mundo prega. O amor de Deus está em oferecer ao pecador uma chance, uma oportunidade de salvação através de Jesus. Jesus é o amor de Deus. Agora, se o pecador não se converter, não crer e nem se arrepender, aí não tem amor de Deus. Tem a ira de Deus sobre esse que permanece para sempre. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira sobre este permanece para sempre. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o amor de Deus é para salvar, mas se o homem despreza o amor de Deus, desprezando e não aceitando a salvação, ele vai sofrer a ira de Deus. Deus ama todos, agora quer que todos se arrependam. Ana Lúcia, glórias a Deus, meu irmão. Vai nessa tua força, verdadeiramente Deus é na tua vida. Honra e glória é para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Amém, minha irmã Ana Lúcia. Deus verdadeiramente é nas nossas vidas. Ele é fiel. Então, nessa noite, gente, essa instrução é para a gente entender a necessidade de Jesus Cristo para ser livre do juízo divino que está por vir. Se você morrer agora, meu irmão, se você morrer agora, meu amigo, se você morrer agora, meu vizinho, qual será o teu destino eterno? Qual será no futuro o teu lar, quando a morte ao teu lado chegar? Jesus, Ele é importante para a tua vida, para te garantir a salvação da tua alma. Quando a morte chegar até você, a sua alma sair desse mundo de aflição e partir para o descanso eterno lá no céu com Deus.
porque descanso eterno só existe para aqueles que morrem em Jesus. Não adianta dizer que Deus a tenha no bom lugar. Esse bom lugar é o céu, mas para lá só vai quem for lavado e remido pelo sangue de Jesus, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados que morrem no Senhor, porque esses descansarão, esses irão para o descanso eterno. Bem-aventurados que morrem no Senhor, mas que felizes. Não adianta. Toda crença nos dogmas da religião, toda devoção às práticas religiosas, todas as práticas religiosas e entrega para servir a religião, não vai mudar a tua vida em nada diante de Deus. Só quem pode mudar a tua sentença, só quem pode mudar a tua vida, só quem pode mudar o teu destino é Jesus Cristo. Ele mesmo disse isso lá em João capítulo 5, versículo 24. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha o que Jesus disse, entenda agora. Eu vou te explicar o que Jesus está dizendo aí. Jesus está dizendo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olhe, Jesus está falando no presente. Jesus está dizendo tem, porque o homem só tem a vida eterna quando crê em Jesus Cristo. Ele está sem eternidade, ele está sem vida eterna, ele está morto, separado, sem Deus, sem paz e sem salvação nesse mundo. Mas quando ele crê em Jesus, ele tem a vida eterna. No momento da sua fé, ele creu, ele tem, ele já está selado, guardado. Aí Jesus diz: tem a vida eterna e não entrará em condenação. Não irá, não sofrerá o juízo. Está falando de futuro. Não entrará em condenação. Ele está falando do futuro. O homem não vai sofrer a condenação, mas passou da morte para a vida. Ele está trazendo agora uma consequência presente e mostrando o passado. Passou, passado, estava morto. Aí passou agora para a vida. Presente, está vivo. Passou da morte para a vida. Entendeu isso aí? Analise melhor aí com a sua mente esse texto que Jesus está falando. Busque entender o que Jesus está dizendo. Deus, Ele quer que todos se salvem. Jesus é o amor de Deus pela humanidade, por todos nós, para nos salvar. Seja branco, preto, bonito, feio, rico, pobre, intelectual, analfabeto, juiz, doutor, advogado, ladrão, estuprador, prostituta, homossexual, macumbeiro, adventista do sétimo dia, crente, católico, espírita, budista, xiita, não tem cor, não tem raça, não tem religião, não tem acepção de ninguém. Deus ama a todos e quer salvar a todos, independente da situação social, religiosa, cultural, intelectual, financeira que estão. Todos precisam de salvação. Todos pecaram e afastados estão de Deus, e pelo pecado entrou a morte e a condenação eterna, e todos os homens estão dentro da condenação eterna. Todos estão julgados, sentenciados e condenados. Mas Jesus é a providência de Deus em favor da humanidade para oferecer a sua graça para salvar o pecador, porque Deus, Ele quer que todos se salvem, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Paulo escreve isso a Tito na sua carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Essa salvação, ela tem sido anunciada há mais de 2000 anos. É verdade, irmão, que hoje essa salvação está desprezada. É verdade, irmão, que hoje essa salvação não está sendo pregada mais dentro das igrejas que se diz evangélica. Porque hoje não se prega mais salvação, arrependimento de pecado. A pregação hoje é: Deus vai te dar isso, Deus vai agir na tua vida, Deus vai vencer teu inimigo, Deus vai te dar prosperidade, Deus vai assinar o papel, Deus está dizendo que vai te dar vitória nessa luta, Deus está dizendo só nas coisas desse mundo. E o apóstolo Paulo diz que são inimigos da cruz de Cristo aqueles que pregam a mensagem só das coisas da terra, levando o povo a buscar o tesouro dessa terra. Desprezam a cruz de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo, Jesus foi sacrificado, não foi para ninguém ser rico, ser cheio de bênção e prosperidade aqui nesta terra.
Até porque muitos que vão seguir a Cristo vão padecer necessidade. Até porque muitos que vão seguir a Cristo precisam renunciar, muitas vezes, materialidade que tem. Então essa mensagem de evangelho, de prosperidade na terra, não é a mensagem do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo está sendo pregado há mais de 2000 anos atrás. Então nessa noite eu quero que você entenda isso. Deus, Ele te ama. E antes dele enviar o juízo, Ele dá a oportunidade para você ouvir. Por isso que todos vão ter que ouvir a palavra de Deus. Por isso que é o próprio Deus que vai trabalhar para o cumprimento da sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Cai as flores, seca-se a erva, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Porque nada do que está escrito vai deixar de se cumprir, porque a boca de Deus foi quem falou. Deus, Ele faz com que todos ouçam a palavra, porque eu crivo o único meio de juízo divino é a palavra. Jesus disse: eu não vim para julgar. Eu não julgo ninguém que não crê em mim, porque já tem um que julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. O juízo vai ser pela palavra. Quem creu será salvo, quem não creu será condenado. E olha porque muitos vão ser condenados. Olha porque muitos vão ser condenados. O apóstolo Paulo escrevendo, dizendo lá aos Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 10 em diante, Paulo diz assim, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Tessalonicenses, irmãos, olha, tá? Segunda carta, capítulo 2, deixa eu ver se você está vendo aqui, deixa eu botar a minha mão aqui, ó, capítulo 2, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Para você ver que você está sendo alimentado, não é com movimento, não é com coisa vã, não é com blá blá blá, não é com água com açúcar, não é com algodão doce. Você está sendo alimentado com o alimento sólido, o maná do céu, o leite racional que dá entendimento. Você está sendo alimentado com a palavra, meu irmão. A palavra de Deus, meu irmão. Eu e você, nós, porque eu também estou me alimentando. Olha o que diz o apóstolo Paulo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na mentira, na iniquidade e no pecado. Para que sejam julgados porque não creram na verdade. Então o motivo do juízo de Deus, o instrumento que Deus vai usar para julgar essa humanidade é a palavra. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado, foi o que Jesus disse. Então creia na mensagem do Evangelho, que essa mensagem é a mesma que eu estou pregando, é a mesma que Paulo pregou, é a mesma que Pedro pregou, é a mesma que Jonas, o profeta Jonas, pregou lá em Nínive, porque Deus, Ele estava aborrecido com a prática daquele povo da cidade de Nínive, um povo mau, cruel, perverso, um povo ímpio, mas Deus amava aquele povo. Deus quer salvar, seja quem for, bom ou ruim. Deus não tem prazer na condenação de ninguém, Ele quer salvar, e Deus, para salvar, Ele dá oportunidade, Ele dá tempo, Ele dá ao homem chance para o homem ouvir sua palavra e se arrepender. O profeta Jonas, ele queria que aquele povo fosse destruído. Ele não quis ir pregar em Nínive, porque ele sabia que Deus é misericordioso, que Deus ia perdoar aquele povo se aquele povo se arrependesse. E Jonas, com raiva, com a ira, com a indignação do homem, porque a indignação do homem, ela nos priva do perdão de Deus. Por isso que nós temos que ser compassivo, misericordioso com a misericórdia de Deus, porque se a gente for agir com a nossa misericórdia, a gente nos condena a nós mesmos. Jonas, ele tinha ódio, ele tinha raiva, ele queria que aquele povo, ele queria que Deus aplicasse o juízo sobre aquele povo para destruir, mas Deus quer salvar, Deus não tem prazer em matar, Deus não tem prazer em condenar. Por isso que Jonas mudou o destino. Aí Deus criou a situação porque Deus determinou que Jonas fosse pregar. Porque Jonas sabia que se ele pregasse, o povo ouvisse e se arrependesse, Deus ia perdoar o povo, porque Deus quer perdoar. E Jonas sabia disso, tanto é que Jonas foi, pregou, o povo se converteu, o povo se arrependeu, e Deus não pregou, e Deus não enviou juízo. Jonas foi pregar para Nínive,
E Jonas ficou triste porque Deus não matou aquelas 120 mil almas que estavam ali, 120 almas que estavam ali. Aí Deus cria uma situação para ensinar Jonas que a vida humana tem valor para Deus. Jonas se preocupou com uma árvore que ele estava debaixo, se protegendo do sol, porque Deus mandou um bicho, uma praga e matou a árvore. E Jonas estava preocupado mais com a árvore do que com as vidas. Ele não estava preocupado que aquelas vidas fossem mortas, ele queria que Deus matasse aquela vida, mas se preocupou, se entristeceu com a alma. E Deus mostra a Jonas que ele tem amor. A maior preocupação de Deus não é com árvore, não é com terra, não é com planeta, não é com baleia, não é com mar, não é com nada. A maior preocupação de Deus é em salvar a tua alma, meu irmão. Aquele texto ali de Jonas, dá uma lidinha ali no livro de Jonas, você vai ver isso. Jonas, ele sabia que Deus ia perdoar, por isso que ele privou-se de ir. Ele não quis ir. E ele chega a dizer isso lá, no capítulo 4, o capítulo 3. Porque Deus, ele avisa antes de enviar o juízo. Mas o juízo não vai deixar de vir. É por isso que Jesus disse, vai e anuncia. Quem crê será salvo. Quem não crê, paga para ver, irmão. Paga para ver e vai ver. Vai ver o cumprimento da palavra. Você não pode crer, mas você não vai deixar de ver o cumprimento da palavra. Porque a palavra vai se cumprir na vida do que crê e na vida do que não crê. Agora, bem-aventurados são os que creem. Então, nesta noite, esta palavra, para você ser livre do juízo divino. Amém, meus irmãos? Então eu trouxe essa pequena e simples instrução, tá? Uma instrução simples dentro do que a Bíblia nos ensina. Eu não estou aqui na base de linha de pensamento, de teólogo, de igreja, de denominação. Eu estou na linha de pensamento da palavra, de Cristo. Porque o meu mestre, meu guru, meu alvo é Cristo. Eu me basio por Ele. Eu estou preso na linha de pensamento cristã. Eu não sou calvinista, arminiano, batista, assembleano. Eu não sou nenhuma dessas coisas aí. Eu sou cristão, seguidor de Cristo. E vivo a doutrina de Cristo. E prego o que Cristo ensinou, não o que ensina outras coisas. Então nessa noite, nós trouxemos aqui essa instrução maravilhosa sobre o juízo divino. Então, irmão, por isso que nós temos que pregar, meus irmãos, a palavra de Deus. Ana Lúcia, mais um comentário aqui da irmã Ana Lúcia, ela diz assim: muito bom esse ensinamento, chego tarde do trabalho, não tenho tempo de ir à igreja durante a semana, por isso é bom este ensinamento para se alimentar espiritualmente. Amém, minha irmã Ana Lúcia? Então que Deus assim continue abençoando a senhora e outros que realmente não tem tempo de ir para a igreja aprender o ensino da palavra na igreja. Então essa oportunidade Deus dá para que todos possam ser edificados, e eu tenho certeza que você não está sendo edificado nem alimentado com coisas vãs. É a palavra de Deus alimentando a tua alma, fortalecendo o teu espírito e enchendo tudo de conhecimento da verdade que liberta. Amém? Então, gente, pelo simples fato, o sinistro fato, deixa eu fazer um comentário aqui dentro desse assunto que eu já levei para vocês. O juízo eterno de Deus. Pelo sinistro fato do castigo eterno de Deus, é a maior razão pela qual Cristo veio pregar o Evangelho e nos ordenou a levar esse Evangelho para toda criatura. O fato pelo qual Jesus trouxe esse Evangelho e nos mandou pregar esse Evangelho foi por causa do juízo divino que está por vir. Nós temos que fazer o máximo para persuadir as pessoas a crer no Evangelho, aceitar Jesus como seu único Senhor, antes que seja tarde demais para essas pessoas. Nós temos que argumentar, nós temos que persuadir. Quem convence é o Espírito Santo. Quem se arrepende e se converte é a própria pessoa. Agora nós, pregadores da palavra, temos que argumentar, persuadir as pessoas a crer na palavra, a ver a palavra, a levar as pessoas a pensar, raciocinar na palavra, para que creiam em Jesus, para que sejam salvas desse juízo eterno. Se você analisar o livro de Mateus, Jesus fala mais do inferno do que do céu. Jesus adverte os ímpios mais do juízo de Deus do que do céu. E na realidade a maioria dos evangelhos, a gente pode ver
Marcos capítulo 9, versículo 43 ao 48, Jesus fala da importância e da radicalização de ser livre do castigo eterno. Jesus fala da importância de ser livre do castigo eterno. Mateus 23, 33, Jesus pergunta aos escribas e os fariseus como eles poderiam escapar do castigo eterno. Porque eles viviam a hipocrisia. E Jesus pergunta: como escaparás vós do castigo eterno? Lá em Salmos 9,17 diz assim: os ímpios e os que não conhecem a Deus serão lançados no inferno. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e 9. Deixa eu ler para você esse texto aqui, para você ver como é que está nas Escrituras. Essa pregação não agrada a muita gente. Essa pregação é muito rara. Esse ensino é muito raro dentro de muitas igrejas. Porque o povo não está disposto a ouvir isso. E isso aqui o povo tem que ouvir para serem advertidos, para realmente estar na bênção do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 1, no versículo 8, Paulo diz assim: como labareda de fogo, o Senhor vem tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição perante a face do Senhor na glória do seu poder. Como labareda de fogo, o Senhor vem tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Aqui são os que não querem o conhecimento de Deus. Aqui são os que desprezam a palavra de Deus e continuam na impiedade. E dos que não obedecem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esses que não obedecem o evangelho do Senhor Jesus Cristo é aqueles que creem em Jesus, é aqueles que estão dentro de uma fé em Jesus, mas não estão se portando dentro do que ensina o evangelho de Jesus Cristo. Não estão obedecendo o evangelho de Jesus Cristo. Não estão vivendo a doutrina do evangelho. Esses vão sofrer a ira de Deus, o juízo de Deus, como é chamado o dia do castigo eterno, do juízo divino. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. 10 para meia-noite. Está na hora de eu concluir aqui para dar as considerações finais. Mas que você reflita nesse assunto. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Escapa por tua vida, meu irmão. Entrai pela porta enquanto ela está aberta. Quem está em pé, cuide para que não caia. Quem for santo, santifique-se mais. Quem estiver chorando, haja-se como não estivesse chorando. Quem estiver sorrindo, haja como não estivesse sorrindo. Porque não há tempo mais de a gente brincar, distrair, andar como louco, como nécio. É tempo de estar prudente, porque o que há de vir virá e não tardará. Jesus vem buscar o seu povo, livrando o seu povo do juízo, livrando o seu povo da grande ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra. E ai desse povo que vai ficar, depois que os que forem levados daqui por Jesus, os que vão ficar, aí vem um tempo negro sobre a terra, vem um tempo negro sobre a face da terra, vem um tempo de ai sobre a humanidade, vem um tempo de dor, de angústia, de desespero, vem uma aflição tal como nunca se viu antes na face da terra sobre essa humanidade, depois que a igreja for arrebatada, que muitos vão correr de um lado ao outro buscando a palavra. Vai haver uma grande fome de pão e uma sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus, porque o tempo de ouvir é agora, e quem não ouvir agora para se arrepender e ser salvo, vai ser tarde demais. Então quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Guarda o que tu tens, meu irmão, para que ninguém tome a tua coroa. Sê fiel até a morte. E você que está nem frio nem morno, busca o fogo da palavra de Deus para estar purificado na vontade de Deus, antes que ele te vomite. Você que está esfriando no amor, você que já esfriou o teu amor, você que deixou o primeiro amor, seja prudente e busque de novo a alegria da salvação e a perseverança em andar em santidade no caminho do Senhor, para que você não sofra a condenação que está por vir. Ninguém escapará desse dia grandioso e terrível que vem sobre a humanidade. Então que você ouça essa reflexão, creia e se converta, porque Jesus está dizendo: vinde a mim, pois Ele é o caminho para a salvação.
Ele é o caminho para a libertação. Ele é o livramento da tua alma. Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus.